A gente passa toda a nossa infância lendo nos livros de escola, nas apostilas de história, que o pau-brasil foi um dos símbolos, ou um dos principais símbolos da história do nosso país. Mas nem todo mundo já viu um assim ao vivo. Esse é um pau-brasil e a história sobre essa árvore eu te conto hoje no Giro Ambiental. Antes de falar da história, na verdade, hora de sair dos livros para a terra. Essa belezura agora vai ganhar uma ficha técnica completa sobre suas características. É uma árvore que, tipicamente brasileira, não ocorre em nenhum outro país, né, assim, originalmente. Ocorre desde o Nordeste até o Sudeste, né, principalmente, de áreas tropicais. Então ela precisa de calor para se desenvolver. Florada intensa, muito bonita, né? Então em setembro, outubro, é uma florada amarela, com o centro vinho, então, que é uma grande característica dela. E uma outra característica que após a floração surge um fruto, legume, né? Então ela é da família das leguminosas, tecnicamente a gente chama de fabácea, né? Então mesma família do feijão, de outras leguminosas. Esse fruto é verde no início, depois ele seca e quando ele seca ele se torce, estoura. Daí a gente chama esse fruto de deiscente. Deiscente é que ele explode, né? E essa explosão, né, que dispersa a semente, nesse tipo de arranjo a gente chama de autocoria, que é a dispersão promovida pela própria planta. E nesses dias quentes, mesmo no inverno, se quiser se refrescar um pouco, é só vir até uma sombra formada pelos paus-brasil. Olha só. Aqui é impressionante a diferença de temperatura entre o sol e esse microclima que eles são capazes de fazer. De muitas características de qualidade para arborização, né? Então ela compõe geralmente um fuste reto, tem uma copa globosa, uma sombra densa, né? Então essas folhas formam um dossel compacto, né? E isso garante um alto sombreamento. É uma planta de alta evapotranspiração. O que é isso? A planta transpira, então transpirando ela joga vapor no ar. Tem a colaboração dessa evapotranspiração que a gente falou, protege o asfalto também, evita as ilhas de calor. Então as cidades, como são muito construídas, os materiais de construção acumulam, refletem o calor e a população sofre esse calor também, né? E nas épocas secas, essa evapotranspiração ou a transpiração das árvores, ela garante a umidificação do ar, que é da onde a gente tem qualidade também para o pulmão dilatar e contrair. A gente precisa em torno de 60% de umidade do ar. Nessas épocas secas, a gente chega a ter, nas cidades sem vegetação, umidade em torno de 20% a 30%. Para o ecossistema, ela tem a função aí de compor essa faixa inicial da Mata Atlântica. Então ela é a porta, depois da restinga, ela é a porta de entrada para a entrada em ambientes mais florestais da Mata Atlântica. Hoje a Mata Atlântica está reduzida em torno a 12%, né, do país, entre 7% e 12% do país, né? Nossa ocupação foi principalmente costeira para a interiorização, né? Para polinizadores, então para as abelhas, para insetos que necessitam do alimento fornecido por ela, né? E também para o próprio estabelecimento florestal, né? Ela é uma espécie de importância aí, que participa aí da sucessão, então ela tem todas as características aí que compõem a floresta. Então ela é fundamental também no ambiente florestal. Muito bem, agora vamos voltar no tempo para entender como é que ela, com tantas qualidades e tanta importância, chegou até o status de planta rara em extinção. Estamos em 1501, um ano depois das primeiras expedições dos portugueses ao Brasil. Américo Vespúcio, naquele ano, constatou a existência da espécie que ainda não era chamada de pau-brasil. Na época do descobrimento, os europeus a chamavam de berzil, que significava brasa, por conta justamente da coloração vermelha do interior do tronco. Mas não demorou para os olhos brilharem para os potenciais econômicos do pau-brasil. Foi a árvore de primeiro ciclo econômico do país, né? Então os portugueses e franceses se interessaram por essa madeira, tanto pelas características de qualidade dela,
quanto pela resina que era utilizada para tingimento de roupas. Então existia uma outra árvore da Ásia que também tinha característica da mesma pigmentação. Quando eles chegaram no Brasil, eles descobriram a qualidade, né, do pau-brasil para tingimento de tecidos. Então foi desenvolvido esse ciclo econômico com os indígenas, né, na prática do escambo. Então eles fizeram amizade com os indígenas exploravam essa madeira, levavam para a Europa, né, para obter aí a madeira e a resina para tingimento de roupas. Esse foi o primeiro grande ciclo econômico envolvendo o pau-brasil, no período ainda pré-colonial, até meados de 1530. Mas as grandes explorações não se limitaram só àquela época. Tendo em vista, Mariana, esse grande ciclo econômico, ela foi quase extinta nessa época pré-colonial e também a madeira dela tem muito interesse pela resistência, né? Como ela é resinosa, ela é resistente ao ataque de insetos xilófagos, que são os que atacam a madeira. E hoje ela é ainda muito procurada para a composição de instrumentos musicais. Então o arco de violino, ela tem o som dela é muito estável, né? Então isso para composição de instrumentos musicais, para artesanato, para movelaria de alto luxo, né? Então a madeira ainda é bastante procurada. E nesse processo de uso, né, da planta, quase se levou à extinção, né? Aí você pode estar se perguntando por que a gente está falando tanto sobre o pau-brasil. É porque se ele tem um fator ambiental tão importante e é raro hoje em dia, então as iniciativas que venham a preservá-lo são importantes também. Por isso hoje nós apresentamos para vocês o Bosque da Tradição. Fica aqui dentro da Escola de Cadetes e são décadas de uma tradição de preservação ambiental. Essa é uma tradição que que a escola tem desde a época da sua criação lá na Escola Preparatória de São Paulo. Com a vinda para cá em 1959, a gente fez o plantio das 19 árvores, representando os 19 primeiros anos de existência da escola, e com a vinda em Campinas, a gente reforçando essa tradição que tem como principal finalidade a renovação, né? A gente sabe da importância do pau-brasil para toda a biodiversidade do nosso país, e também acaba sendo uma conexão espontânea com a missão da escola, que é iniciar a formação daqueles que serão em breve os futuros oficiais do Exército Brasileiro. Tanto é que o plantio dessa árvore ela é feita pelo aluno mais jovem na data de aniversário da escola, que é 17 de setembro, juntamente com o comandante. As cerimônias de plantio no Bosque da Tradição acontecem sempre nos dias 17 de setembro, quando a escola faz aniversário. Pela mata adentro, é difícil identificar quais foram as primeiras a serem plantadas, mais de 80 anos atrás, porque cada uma se desenvolve de uma maneira diferente. Umas com tronco mais fino e único, outros com ramificações, mais ou menos espinhos, mas os mais jovenzinhos dá para ver bem aqui. Pequeninos, mas já com folhas. E nesse espaço, aberto à visitação gratuita, dá para ver de perto cada detalhe da riqueza e da complexidade dessa espécie, especialmente como elas ficam fechadas, escondidinhas para se protegerem do sol intenso e abertas na sombra para regular a própria temperatura. É uma riqueza florestal inspirando história em pleno cenário urbano. Para nós, como eu falei, é muito importante a gente manter, mesmo porque a gente cultua muito a questão das tradições, dos valores que são importantes para nós como exército e como sociedade, né? Então a gente ter a oportunidade de manter um espaço reservado aqui na nossa escola é um motivo de orgulho e satisfação para todos os integrantes da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Como ela sofreu um ataque de exploração muito grande que a ameaçou, é muito importante compor esses bancos pelo país todo, que se faça pesquisa genética também para averiguar e que se obtenha sementes para levar para outros lugares. Então aqui é um banco de matrizes também, tá? Então isso é fundamental. Desse banco de matrizes, cada ano, por exemplo, produzir X sementes, tem um viveiro, produzo as mudas e vou
expandindo para outros lugares. E é exatamente aqui onde eu estou, nesse momento, que no mês de setembro, completando os 82 anos de história da Escola de Cadetes, vai ser feito o plantio da 82ª muda de pau-brasil em mais uma cerimônia, mais um ritual. Eu nem vou estar viva, talvez, para ver todo esse espaço aqui com um plantio, com vários paus-brasil, mas é assim que a gente planta sementes para um mundo melhor e mais sustentável.